Beleza, vamos lá para o review do episódio 7 do seriado From Origem aqui no Brasil, que é exibido no Globoplay. Eu tô um pouquinho atrasado, então vou colocar aqui episódio 7 e logo depois episódio 8, tá legal? Só para poder me adiantar. Mas vamos lá. A gente terminou aí o episódio 6 com uma coisa assim que foi assim, um divisor de águas no seriado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eles conseguiram matar uma criatura. Então, lembra do Boyd, que ele tinha esses parasitas no braço dele e tal? Ele foi, cortou a mão assim e botou a mão cortada no pescoço da criatura, de uma das criaturas, que ele também tinha cortado o pescoço. E aí ele até falou a mesma coisa que o Charlie, se eu não estou enganado, falou para ele. Meu sangue agora é o seu sangue. E aí a criatura foi e morreu. Então aí a gente começa nesse... e também um outro ponto importante foi que no episódio final, no final do episódio, a Fátima revelou que estava grávida. Tem um ponto bem interessante sobre a gravidez dela, eu vou falar sobre isso, eu vou procurar seguir a ordem, como você sabe, sempre que eu sigo a ordem do episódio. Então olha só, a Fátima está grávida e ela não quer contar pro Ellis. Eu até achei que era porque, como eles têm um relacionamento meio aberto lá na colônia, então achei até que pudesse ser de uma outra pessoa. Mas não, tem um outro motivo que eu vou revelar mais tarde. Aí o sol começa a aparecer e aí eles olham lá fora, do lado de fora da clínica, o Boyd, a Christie, o Kenny, e aí eles veem que o corpo da criatura ainda tá lá. E aí eles decidem fazer o quê? Vamos pegar esse corpo e analisar. Lógico, né? Então vamos pegar isso aí e analisar, ver de que essa criatura é feita. E a gente acaba descobrindo algumas coisas bem interessantes aí sobre as criaturas. Mas um ponto interessante que eu achei que nesse seriado ninguém se machuca, entendeu? O Alice, ele tomou uma facada e assim, 24 horas ele já tava andando, já tava bem ali e tal. Assim, é só botou a mão assim na barriga, como se tivesse tomado um soco na barriga, mas não foi um soco, foi uma facada. Foi uma facada, teve uma transfusão de sangue, tudo isso num hospital, assim, uma clínica improvisada, tudo improvisado. É uma coisa bem precária mesmo. E assim, infecção não rola, né? Infecção, mas... Aí o que acontece? Isso me lembrou muito no Pânico, o último, que o cara tomou 50 milhões de facadas e tava lá no final, lá só na maca, bem pra caramba e tal, como se nada tivesse acontecido. A mulher ainda beija ele. Falei, fala sério, cara. O cara tomou 10 facadas lá. Mas assim, vamos que vamos, isso não é importante não. Mas me deixou um pouquinho chateado, porque eu falei, pô, o cara deveria estar de cama, o cara não deveria nem levantar, o cara perdeu sangue pra caramba, teve uma transfusão, em 24 horas o cara... Melhor do que num hospital, assim, melhor do que no Sírio-Libanês, pô. Mas vamos lá. Aí eles decidem levar o corpo lá para poder analisar. O Kenny, ele é contra. Eu até tinha alguns... Assim, porque tudo que acontece nesse seriado a gente acha que tem um motivo assim por trás, né? Talvez até tenha. Vou levantar isso aqui mais tarde, a minha teoria sobre isso. E aí o Ellis, ele volta pra colônia com a Fátima, leva ele e tal. E o Elgin, que vai dirigindo, leva eles e tal. Aí o Jim e a Tabitha, eles começam a conversar. O Jim, ele tá meio que paranoico com essa coisa de tudo ser um experimento. Vou dizer nem para... Assim, não parece loucura diante de tudo que você vê acontecer naquela cidade. Você entrar numa árvore e ser teleportado, entendeu? Então aí quando você para e pensa... Todo mundo fica olhando pro Jim, quando ele fala dessa teoria, ninguém quer ouvir. Todo mundo fica ignorando ele. Como se ele fosse maluco, assim, mas você tá numa cidade que você tá num carro, você vai tentar sair da cidade, você volta pro mesmo lugar onde você começou a sua viagem naquela cidade. Então, assim, não faz como se você estivesse indo em círculos. Mas não faz sentido nenhum. Árvore que teleporta, criaturas que saem à noite, que não morrem assim facilmente, você dá tiro, dá facada, tá? E que soam como humanos, mas não são humanos. Uma floresta que esconde vários mistérios e tal. Então uma voz num rádio e ser tudo um experimento não é algo assim tão fantasioso. Mas não sei porque sempre quando ele conta a história o pessoal olha pra ele como se ele fosse maluco, assim. Como se fala, pô, isso aí já é demais, entendeu? Se você falasse pra mim que tivesse um gnomo assim, ou que tivesse visto
uma bruxa voando em uma vassoura, até dava pra acreditar, mas que tudo é um experimento, não dá pra acreditar, entendeu? Assim, mas ele tá conversando com a Tabitha, e aí foi o que eu falei, todo mundo ignora ele, inclusive a esposa dele, é aquela mesma que tem visões de crianças mortas, crianças meio zumbis, sei lá, então, é, essa mesmo, que tem essas visões direto, e que vai pro meio da floresta tentar chamar essas crianças, não acredita nele, tá? Então essa mesmo. Assim, ter alucinação, que é meio real, meio fantasia, e assim, você passar num túnel onde você vê várias criaturas, e assim, isso é coisa natural. Agora, o cara falar que você já pensou que isso poderia ser um experimento? Que isso, cara, você tá maluco? E aí ele tá lá conversando, é claro, a esposa dele não dá muita atenção pra ele, e aí fala, bom, porque eles têm uma briguinha leve assim, porque ele não quer que as crianças vão lá pra colônia, mas o Ethan, o filho dele, quer falar com o Victor, porque ele considera o Victor amigo dele, ele quer ir pra lá, mas aí o Jim fala, não vai ser, não vai não, o que é isso aqui? Aí ele chama a Tabitha pra conversar, e a Tabitha fala, pô, pelo menos a gente fica sabendo onde eles estão, pô. Olha só, a cidade, isso, aquilo, sei o que. Então, pô, pelo menos a gente sabe onde eles estão e tal. E aí, ele vê um drone, assim, um drone voando, né? Passando. E quando ele olha assim, é o Randall, que tá em cima do ônibus, brincando com o drone, que era um presente pro sobrinho dele. E ele tá brincando com ele. Ele fala: tive uma ideia. Eu pensei assim, eu tive uma ideia também na hora que eu vi o John, mas foi uma ideia totalmente diferente da do Jim. Mas a minha ideia foi ver até onde o drone conseguiria ir por dentro da floresta, tipo com uma câmera filmando e tal, entendeu? Por cima assim, e filmando entendeu? Até onde desce pra ir, assim, entendeu? Ou então subir um pouquinho e filmar um pouquinho mais além e tal. Porque todos esses drones têm câmera mesmo, mas não, ele quer botar uma antena na porcaria do drone e levar o drone lá pro alto. Bom, essa é a ideia dele, né? Já até adiantei um pouquinho aqui. Aí a Mari, que é a Mariel, ela começa a sentir aí uns sintomas de crise de abstinência, né? Porque ela tá sem tomar os negocinhos dela lá. E aí, vamos ver, basicamente isso, né? Na hora que eles vão cortar a criatura, aí a Mariel, ela passa mal, ela tem essa crise de abstinência e tal. E o Kenny, ele tá meio contra essa cortar o monstro e tal, porque eles não sabem o que eles vão encontrar dentro, né? Vou até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas aí, é o que eu falei, o Jim, ele acha que pode usar o drone do Randall para buscar uma resposta sobre a cidade. Na verdade, ele quer colocar antena no drone e poder tentar utilizar o rádio de novo para falar com quem é que ele consiga. Talvez com a mesma pessoa que falou com ele anteriormente, que a gente não sabe se é nem humano, porque isso foi até uma questão que a esposa dele levantou. Será que essa pessoa que falou contigo é humana? Aí ele falou, não sei, porque, entendeu? Porque as criaturas mesmo, elas falam como se fossem humanas, assim. Mas a gente descobre um pouquinho mais sobre as criaturas aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas aí o Victor, o Ethan vai lá falar com ele, conversar com ele, e aí o Victor tá lá medindo a distância entre a casa, a colônia, né, e as árvores. E tem um ponto interessante ali nessa conversa deles, é que o Victor fala para ele que as folhas estão caindo das árvores. E aí o Ethan fala, isso é normal, isso acontece todo ano, né? Troca das estações e tal. Mas não naquele lugar. Isso nunca aconteceu naquele lugar. Então as folhas das árvores estão caindo, as folhas estão ficando amareladas. Isso é algo que o próprio Boyd já tinha percebido anteriormente. Não vou falar que as árvores estão morrendo, mas parece que está acontecendo alguma coisa ruim com as árvores. Talvez isso seja o início de algo pior, ou de algo. Eu digo pior porque já tem a criatura, já tem aquilo, entendeu? Algo pior que possa vir a acontecer aí na cidade. Ou não sei. Mas é um ponto assim interessante. E isso pode estar conectado também ao fato deles não
estarem conseguindo mais plantar comida, porque estão todas morrendo. A dona até fala sobre isso, estou me adiantando de novo, mas ela até fala sobre isso, porque estão conectados, na minha opinião. E agora, seguindo a teoria do Jem, é como se eles estivessem meio que brincando com as pessoas ali, para poder fazer com que houvessem confrontos, vamos dizer assim. Se tivessem pessoas observando, se tivessem, vamos dizer assim, se tudo fosse parte realmente de um experimento, então é como se eles estivessem sendo testados novamente, né? Ou mais adiante. Porque essa falta, essa escassez de comida vai gerar briga. Já gerou ali na colônia, que até teve essa parte do Ellis sendo esfaqueado por acidente, mas vai criar mais confrontos aí. Então você vai ter realmente time A e time B aí, literalmente, brigando por recursos naturais, e no meio disso tudo você vai ter as criaturas, você vai ter outros mistérios acontecendo aqui e ali. Mas isso vai dividir a cidade. Então dividir a cidade é um pouquinho complicado, porque é uma cidade que é extremamente pequena. Então como é que vai ser essa divisão, essa briga entre eles? Como é que, entendeu? Porque já existe essa separação do pessoal da colônia, então eles vivem pelas próprias regras deles, e o pessoal da cidade, que também tem regras diferentes. Então, como que vai acontecer isso se um quer brigar com o outro por causa de recursos naturais? Nesse caso de comida. Comida, simplesmente comida. Vai ser complicado, entendeu? Vai ser complicado. É como se você estivesse brigando com seu vizinho por causa de comida, assim, entendeu? Não tem nem como ir pra longe, não tem... Então... Porque, tipo, uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra entre eles, uma briga entre eles, se eles fossem, por exemplo, cada um em uma cidade, poderia até, sei lá, assim, aí eles se regrupam em uma cidade, fazem planejamento, isso, aquilo, mas praticamente é tudo um do lado do outro, entendeu? É tudo uma coisinha pequenininha. E aí, como é que vai acontecer tudo isso? Porque é um grande ponto de interrogação, e tá tudo combinando para isso, tá? Tá tudo combinando para isso. Mas vamos lá. Falei do Victor. Aí ele fala da árvore, né? Essa questão que eu te falei. Aí a Tabitha, ela vai falar com o Jade, porque quando o Jade encontra ela na floresta, gritando e tal, o Jade não se abala muito. E ela quer saber, como é que você me viu lá gritando, não sei o que e tal, em pânico, você não se abalou muito, não pareceu muito surpreso e tal. E aí ele fala que é porque aquilo já aconteceu com ele algumas vezes, então ele já nem esquenta mais a cabeça. Mas aí ele contou, no caso dele, ele via pessoas da Guerra Civil, e ele também viu um soldado da Guerra Civil, e ele também viu o cara da foto, né, que é o dono do livro com os símbolos. E essa cena deles, da Tabitha e do Jade, ela fecha com a Tabitha indo embora, né, mas aí ela pega o livro, ela vê os símbolos, e ela fala, eu vi esses símbolos aqui. Aí ele fala, ué, viu que é no seu sonho, no seu pesadelo, sei lá, na sua alucinação? Aí ela vai e fala, não, na caverna, escrito na caverna, nas paredes da caverna. Ele fala, hã? Onde que são essas cavernas? Porque ela viu esses mesmos símbolos nas cavernas lá embaixo da cidade. Então, provavelmente, o Jade, do jeito que ele é paranoico e está buscando respostas, ele vai lá e provavelmente com a Tabitha. Provavelmente a Tabitha vai levar ele lá. Não sei como, porque na verdade quem guiou ele lá, quem guiou ela, né, foi mais o Victor. Assim, foi meio que meio a meio. Foi, uma parte foi o Victor, outra parte foi meio que na sorte ela guiando, porque o Victor entrou em pânico. Mas não sei se ela seria capaz de voltar no... Eu acho que seria assim, porque eu acho na cena onde ela tem essa visão assim das crianças e tal, essa alucinação, eu acho que ela tá na porta, assim, na entrada da caverna, na entrada que foi por onde ela saiu, né? Na entrada lá. Então, eu acho que ela sabe onde é, assim. Agora, em se encontrar lá dentro, que parece meio que um labirinto, e ver exatamente, e sem contar que as criaturas dormem lá, então seria algo extremamente arriscado. Mas eu não duvido que o Jade vá lá
e, entendeu? Para poder buscar mais respostas. Não sei que tipo de respostas ele conseguiria lá, mas com certeza ele vai para lá. Ele vai lá. O, o o Jim e o Randall, eles estão conversando, aí ele fala, olha só, porque ele acaba convencendo o Randall, né? Porque o Randall não dá muita bola para ele, mas ele fala, e se eu te ajudar? Se esse drone te ajudasse a gente a sair, ou ajudasse você a sair dessa cidade em tempo para você levar esse presente pro seu sobrinho. Aí isso deixa o Randall assim mais curioso, né? Fala, pô, vamos lá, vamos ver o que esse cara quer, qual é a ideia dele. E aí o Jim fala para ele que ele quer usar o drone, colocar uma antena e tal nele para poder usar o rádio. E aí ele conta a história do experimento e tal. E aí o Randall é o único que acredita nele assim, mas entendeu? Mas acredita. Ele fala, porque é o mais lógico assim, tá? O Randall é o mais lógico, ele dá a resposta mais lógica. Ele fala, pô, depois de tudo que eu vi aqui, você soa menos louco, assim, entendeu? Sua história é que soa mais plausível. Mas você não se fez ainda a pergunta principal. E aí ele coloca ideias. Que o Jim ele já tá paranoico com isso. E aí ele coloca mais ideias na cabeça do Jim. Aí ele fala: você não se fez a pergunta mais importante. Se isso tudo é um experimento e tal, tem que ter alguém aqui que faz parte dele. Tem que ter alguém aqui que está também, vamos dizer assim, que faz parte desse grupo de pessoas conduzindo esse experimento. Entendeu? Então eles têm alguém infiltrado aqui. E aí o Jim já passa aquele olhar assim. Aí mais minhoquinha na cabeça do Jim para ele começar a viajar mais ainda. O Eldin ele parece preocupado e aí ele chama a Julie para conversar. E aí ele vai conversar com ela. E aí ele conta o que aconteceu, que eles mataram uma criatura e tal, e conta o que aconteceu. Mas o interessante aqui é que ele fala assim, é como se eu tivesse algo assim dentro de mim, é como se tivesse algo, alguma conexão, tipo, alguma memória escondida na cabeça dele que ele não consegue buscar, que ele não consegue ativar, mas ele sabe que tem alguma coisa, ela tem alguma conexão, tipo, tem alguma coisa nele que liga ele àquela cidade, entendeu? Mais a visão que ele teve, mas ele não consegue lembrar o que é. E aí é isso que ele fala com a Julie. E aí a Julie fala pra ele, olha só, que ele fala pra Julie assim, eu não sei como é que você consegue se manter tão calmo, não sei o que e tal. Aí ela conta o segredo dela, né? Que ela vai na banheira, aí mergulha a cabeça, assim, deixa só o nariz e a boca pra fora. E aí dá uma relaxada. Essa é a maneira dele. Aí o Eldin ele vai até tentar isso no final, vou falar isso daqui a pouco, o que acontece. Mas, voltando pro Boyd, o Kenny e a Christie, eles vão lá para poder cortar, né? Abrir a criatura. E o Kenny, ele não quer de jeito nenhum e tal, e ele diz que tá preocupado com a Christie, porque ele não sabe o que eles vão encontrar quando abrir lá, porque tinha aqueles parasitas, e esses parasitas foram para algum lugar e tal. Mas eles querem pegar pelo menos o sangue dessa criatura para poder utilizar aí, testar, né? Para poder ver se eles conseguem utilizar para poder eliminar outras criaturas. Então eles teriam uma arma assim contra as criaturas. E de início eu achei que o Kenny, ele queria, assim, ele não estava muito afim, não estava concordando muito, porque ele talvez soubesse mais do que aparenta, assim, entendeu? Então ele não queria que as pessoas cortassem para não descobrir informações que pudessem revelar alguma coisa. Isso eu achei no início. Porque nesse seriado você acha, entendeu? Você começa a viajar para um lado, viajar para o outro. Mas aí ele disse que porque ele amava a Christie e ele não queria que a Christie, sei lá, que nada de ruim acontecesse com ela, algo desse tipo. Mas depois ele se junta lá com a galera e aí ele acaba ajudando. Mas eu ainda tenho alguma coisa assim, um pé atrás com ele ainda. E aí
eles abrem, a Christie abre o corpo da criatura e aí ela vê um ponto bem interessante, que por dentro é humano. Assim, tem todos os órgãos de um ser humano, mas é como se fosse uma múmia, assim. É como se fosse um corpo de museu. Então tá todo seco assim por dentro, entendeu? Porque não tem sangue, não tem nada. E aí, bom, aí a gente acaba descobrindo duas coisas interessantes sobre as criaturas. Na verdade, um ponto extremamente importante sobre as criaturas, que elas têm todo uma, assim, biologia humana. Então tem todos assim, tem todos os órgãos, tudo humano. Então, quem são essas criaturas? Elas foram humanas anteriormente e algo as transformou? Talvez algum experimento, talvez algum acidente químico, talvez alguma coisa assim, talvez até alienígena? Não sei. Eu espero que eles não vão para a parte alienígena, porque seria assim, uma escapada bem fácil, entendeu? Porque aí você culpa tudo como alienígena. Assim, eu espero que eles não vão assim, nem o caminho do alienígena, nem o caminho da mágica. Porque são duas assim rotas de saída, são extremamente fáceis assim, entendeu? Mas é também uma opção aí. Porque as criaturas todas elas se vestem como humanos. Então tem uma noiva, tem o famoso leiteiro, tem cowboy, então todos eles se vestem como humanos. Então não me surpreendeu muito quando ela abriu um e tinham assim os órgãos humanos. Agora, será? O que aconteceu, hein? O que aconteceu com essas pessoas para elas se transformarem nessas criaturas? Ou talvez parasitas tomaram conta desse corpo, tipo um Alien, sabe aquele filme Aliens, assim? Tomaram conta desse corpo e aí, tipo, você tinha essa cidade, pessoas normais vivendo lá, e aí esses parasitas chegaram, talvez alienígenas, não sei, e tomaram conta desse corpo, ou dos corpos das pessoas lá. E acabaram, isso seria uma explicação, assim, entendeu? Eu não gosto da ideia, como eu falei, eu não gosto da ideia de alienígena, mas seria uma explicação porque que agora, o porquê que eles são sádicos e de que eles se alimentam, aí a gente entendeu, porque mesmo sendo talvez alienígenas ou talvez sendo outros tipos de criaturas, elas precisam se alimentar, né? Então, e elas não se alimentam das pessoas que elas matam. Elas não matam para poder se alimentar, porque elas não agem como predadoras. Elas agem como assassinas, entendeu? E matam somente por diversão. Então, mais uma outra questão aí. E aí não tem sangue. E aí a Christie, ela começa a ficar revoltada com isso, porque ela estava contando muito em ter esse sangue para poder utilizar aí contra as criaturas. Ela começa a esfaquear, vamos dizer assim, com bisturi o corpo da criatura e tal, e aí acaba atingindo uma parte lá, que eu esqueci o nome, e aí sai a bilis, né? Sai aquele líquido assim, meio amarelado. E aí eles falam, é um líquido é um líquido, né? Então vamos guardar isso aí, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que é, né? Então vamos guardar aí, vamos guardar esse líquido aí. Tem a parte da Donna que ela fala que as plantas estão morrendo, como eu falei, então eles não conseguem plantar, mas não conseguem plantar mais nenhum tipo de comida lá, nada, porque tudo está morrendo, sim, simplesmente. E aí a Fátima vai lá conversar com ela e ela fala, eu tô grávida. E aí a gente fica sabendo o porquê da angústia dela, porque medicalmente falando, ela não poderia ter filhos, ela não poderia engravidar. Mas aí ela engravidou e ela tá bem aflita com isso e tal, porque é um grande, assim, um grande ponto de interrogação. Mas a Donna, ela injeta um pouquinho de positividade, na verdade, bastante positividade lá. Então ela fala que é um dos milagres assim que aconteceu naquela cidade, que eles estão acostumados a verem tantas coisas ruins. E aí, nesse meio dessas coisas ruins, acabou acontecendo uma coisa boa. Aí, assim, é um ponto interessante. Eu gostei dessa cena dela, da Donna e da Fátima lá. A Donna,
a atriz que interpreta a Donna é bem, assim, muito boa. Mas aí você cria sei lá, várias opções a gente pode pensar aqui. Então, essa criança, ela é humana, poderia simplesmente ser um erro médico, porque isso acontece toda hora, o médico falar que você não, pra mulher que ela não pode engravidar, mas ela acaba engravidando, entendeu? Então, assim, a gente tem várias vertentes aí, agora é só esperar para ver realmente o que vai acontecer com essa gravidez dela. Se realmente ela vai ter um filho, se realmente é humano, se essa criança vai ser talvez a chave de escapatória para eles poderem sair daquela cidade, talvez essa criança esteja conectada à cidade, não sei. Né? Se você pensa como Jim, que tudo faz parte de um experimento, aí talvez essa criança não tenha significado algum, talvez, não sei. Mas vamos lá. A Tabitha, eu falei, tá, das crianças, beleza, as árvores estão perdendo as folhas. Eu falei isso também, da Billys. O Eldin falando com a Julie, tá, beleza. Aí eles têm lá no final o Boyd com um vidrinho assim, com um líquido meio amarelado, que é a Billys. E aí ele fala, vamos esperar até o próximo dia, vamos dizer, um dia seguinte aí, para poder talvez utilizar isso aí. Eles não sabem como eles vão usar ainda, mas assim, e se vai funcionar. Mas seria interessante eles talvez terem uma arma contra as criaturas, a princípio. Aí o Eldin, ele vai fazer o método de relaxamento que a Julie recomendou, entra na banheira, e aí quando ele abaixa assim a cabeça na água, né, cobrir os ouvidos e tal, ele ouve uma caixinha de música, é como se a caixinha de música estivesse no pé da banheira dele, assim. A mesma caixinha de música que o Boyd viu e a mesma caixinha de música que a Mary, ela viu também no pesadelo dela. Então, assim, qual é a simbologia dessa caixinha de música? Eu não sei e por que ela começou a aparecer para essas pessoas. Talvez para Mariel, assim, talvez fosse só uma coincidência, porque tá todo mundo falando, que o Boyd ficou falando de caixinha de música, não sei o que, aí ela foi e acabou vendo no pesadelo dela. Mas assim, poderia ser uma caixinha de música diferente, que me parece ser a mesma caixinha de música, e o Eldin também vê a mesma caixinha de música, e de repente aparece uma mulher, assim, deformada, como se fosse morta mesmo, mas não parece com as criaturas, assim, nenhuma das criaturas, e começa a empurrar ele para dentro da banheira, tentando afogá-lo. Aí a gente não sabe se é uma alucinação dele, provavelmente, a gente vai saber agora no episódio 8, mas tenta afogar ele assim, e aí termina o episódio 7. Basicamente isso, tá? Gostou da minha review aí? Gostou do meu resumo do episódio 7? Manda um like aí, dá um joinha, não esquece aí de compartilhar esse vídeo e vamos continuar acompanhando aí. Eu vou postar junto o 7 e o 8. E aí, provavelmente você já viu o 7, já viu vários outros vídeos aí fazendo o resumo, mas eu vou colocar de qualquer jeito, porque eu atrasei um pouquinho. Mas eu tô de volta aí e agora vamos lá direto pro episódio 8. Então se prepara aí pro próximo vídeo. E vamos continuar aí nesse episódio que a gente gosta, nesse show, né, que a gente gosta tanto. Episódio 8 já vem aí. Um abraço. Fui.